Olá pessoal, tudo bem? Estou eu aqui novamente com vocês, com mais um vídeo para vocês, com uma mensagem do Novo Testamento, da Bíblia. E essa mensagem de hoje, ela está trazendo para a nossa vida uma palavra, uma mensagem de fé, de esperança e de salvação. E hoje, pessoal, eu gostaria de compartilhar com vocês. A mensagem se encontra no livro do Apocalipse, da Bíblia, do Novo Testamento. Apocalipse no capítulo 1 e no versículo 17, a partir do 17. Essa palavra diz assim: Quando eu vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs a mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Portanto, escreve as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que vão acontecer depois. Então aqui, pessoal, essa palavra que está no livro do Apocalipse, aqui Jesus, ele trouxe essa palavra, essa profecia para João escrever no livro do Apocalipse. De coisas que estavam acontecendo, coisas que iriam acontecer também. E aqui ele diz, o próprio Jesus diz que ele tem a chave da morte e do mundo dos mortos. Tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então, pessoal, aqui nós podemos ver que somente através de Jesus uma pessoa ela consegue alcançar a vida eterna. Somente através dele. Porque só ele que tem essa autoridade sobre a morte, sobre o mundo dos mortos. E o livro de Apocalipse relata coisas que aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda irão acontecer. E hoje em dia, a nossa preocupação maior, ela não tem que se limitar somente nessa vida o qual vivemos aqui. Porque isso tudo é passageiro, pessoal. A gente olha para o mundo da forma que ele se encontra nesse exato momento. E nós podemos ver milhões e milhões de pessoas morrendo por causa dessa pandemia. E essa pandemia, esse vírus, ele está entrando na casa das pessoas. E para isso, não existe classe social. Ele está atingindo o rico e o pobre, o branco e o negro.
o patrão e o empregado. E aqui nós podemos ver, pessoal, que quando chega o limite da vida de uma pessoa, tudo se acaba. Pessoas que nós vimos já, e hoje, pessoas que nós vimos e hoje já não existem mais. Pessoas, em maioria até pessoas influentes, pessoas que tinham condição para poder pagar os melhores hospitais, os melhores tratamentos. Mas nisso tudo não adiantou nada, porque ela morreu também. Então, pessoal, essa vida qual nós vivemos nesse mundo, ela é passageira. E tudo passa de forma rápida. E o mundo se encontra com medo da morte. Porque a morte, ela vem atingindo milhões e milhões de pessoas através desse vírus. Mas a grande realidade é, pessoal, que o único que tem poder sobre a morte, o único que tem poder sobre a morte é Jesus Cristo, pessoal. Por isso que ele disse aqui no livro de Apocalipse da Bíblia que ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. E aqui ele disse para João escrever todas as coisas que iriam acontecer, que estavam acontecendo e que iriam ainda acontecer. E para quem lê o livro do Apocalipse, sabe que o que está para vir é muito pior, pessoal, do que está acontecendo nesse exato momento com o mundo. Vai vir coisas terríveis ainda para a humanidade. Mas como eu disse num vídeo anterior, que fala sobre os dois fundamentos, que Jesus mesmo relatou isso, que uma pessoa que edifica a sua casa na rocha, quando vinha tempestade e bater com ímpeto naquela casa, as ondas, ele deu um exemplo, por ela estar edificada sobre a rocha, aquela casa, ela iria resistir. E pelo outro lado ele diz de uma pessoa que constrói a casa sobre a areia. Quando vem a tempestade e bate com força aquela casa, ela se desfaz. Ele deu o sentido que Jesus estava querendo dizer, que aquele que ouve a palavra dele, aquele que recebe ele como Salvador e crê nele e começa a observar as palavras que ele tem ensinado ao longo do tempo que ele viveu nesse mundo, essa pessoa que pratica a palavra de Deus, ela vai estar com a casa dela edificada na rocha, pessoal. É disso que ele estava falando. Aquele que ouve o Evangelho de Cristo, aquele que quer receber esse Evangelho para a própria vida,
praticando ele, tendo uma vida direcionada pelas palavras de Jesus contidas na Bíblia, no Novo Testamento. Então essa pessoa, quando sobrevém a tempestade, as dificuldades da vida, tudo que sobrevirá sobre a vida dela, ela vai ter ali a proteção de Deus, a força de Deus na vida dela. Ela vai ter o propósito de Deus na vida dela ali também. E ela vai conseguir passar por qualquer situação que seja, porque aquele que prometeu que estaria com ela todos os dias, por toda a eternidade, ele é fiel. Que é Jesus quem fez essa promessa. Que ele enviaria o Espírito dele nessa terra e estaria conosco todos os dias das nossas vidas, por toda a eternidade. É aquele que prometeu é fiel, pessoal. E aqui, lendo o livro de Apocalipse, no capítulo 1 aqui, no 17, como eu estava lendo, Jesus ele disse aqui que ele tem a chave da morte e do mundo dos mortos. Ele tem a autoridade, que é a chave que abre a porta para a eternidade. Ele tem, pessoal, essa autoridade sobre a morte. Você que se encontra, talvez no hospital, e o médico já chegou para você e disse que tem pouco tempo de vida, ou até mesmo você que está com o coronavírus também, que foi contaminado, saiba que aquele que prometeu, ele é fiel. E se você receber ele como seu Salvador, como seu Senhor, crer nas palavras dele, ele vai vir te ajudar. Ele vai te tirar dessa situação que você se encontra. Se o plano dele for esse. Mas se de repente o plano dele for levar você para já entrar nessa eternidade, entrar para a vida verdadeira, de uma coisa é certa, ele vai te preparar. Porque a palavra dele, ele mesmo disse isso, que aquele que crer nele não verá a morte, mas passará dessa vida para a eternidade. São palavras dele. E ele é fiel. E aqui ele está dizendo que ele tem o poder sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Ele tem autoridade. Por isso que ele falou para João escrever, escreva as coisas que você vai ver, tanto as que estão acontecendo agora, como as que ainda acontecerão. E são coisas terríveis, pessoal. Eu sei que de repente você pode estar assistindo esse vídeo e achando que eu só falo do Apocalipse, que eu só falo de destruição, mas não se trata disso. Essa mensagem que eu estou trazendo para vocês aqui é de algo muito mais importante do que você possa imaginar. Porque essa mensagem, ela contém a entrada para a vida eterna. Você está sujeito a pegar o coronavírus e morrer. Mas você já parou para pensar se você estaria preparado para encarar a morte sozinho?
É coisa de se pensar, pessoal. Porque nós estamos vivendo uma realidade nesse mundo. E as pessoas estão morrendo, dia após dia. No começo, parecia que era até história, conversa, que logo, logo iria acabar. Mas nós estamos vendo que é muito mais sério do que a gente imagina. Mas tudo isso que está acontecendo tem um plano também ali. Tem um plano, pessoal, e uma grande oportunidade para a pessoa se chegar até a Deus. A verdade é que se não tivesse acontecendo com o mundo as coisas que estão acontecendo, as pessoas não estariam se aproximando de Deus como elas estão. Porque enquanto há um remédio para a pessoa tomar, uma cura, as pessoas estavam andando de boa, colocando a sua confiança na medicina. Mas hoje em dia, nem a vacina que estão dando para as pessoas, aplicando nas pessoas, ela tem uma segurança 100%. E tem vários casos de pessoas que tomaram a vacina e não adiantou nada. Isso prova, pessoal, que o único que é digno de receber a nossa confiança, a nossa adoração, a nossa esperança é Jesus Cristo, pessoal. Porque só Ele tem a palavra da vida eterna, só Ele tem o remédio, só Ele tem a cura. E essa cura se chama vida eterna. E quando você tem uma vida com Ele, você recebe Ele como seu Salvador, aceita a reconhecer que você precisa dele, que você precisa ser salvo, não por uma vacina, mas você precisa ser salvo, a sua vida num todo, a sua vida física, a sua vida espiritual. E o único que pode te ajudar é o Filho de Deus, é Jesus. Nem Deus pode te ajudar, para falar a real. Porque a palavra de Deus, ela diz que para se chegar até a Ele, tem que passar por Jesus. Ele é o único caminho que vai conduzir as pessoas até a Deus. Sem Ele não há salvação. Então, pessoal, é tempo de se arrepender. É tempo de se redimir diante dele. Eu não estou pregando para vocês, nem fazendo apologia a nenhuma religião, a favor de nenhuma religião. Não, até porque religião, se nós formos olhar o mundo do jeito que está, a melhor coisa que está acontecendo é cada um na sua casa. Porque as pessoas se entregam para as religiões e acabam servindo os homens. E não é isso que Deus quer. O que Deus quer mesmo é que nós venhamos servir a Jesus Cristo, o único digno de receber o nosso louvor, de receber a glória. Porque Ele sim deu a vida por nós e nos salvou, nos redimiu do pecado. Então, pessoal, é tempo de se arrepender. É tempo de mudar o ritmo de vida que você está vivendo, seja lá você quem for,
você que está vendo esse vídeo, presta atenção nessa palavra que você está ouvindo aqui. Não é minha, não. Porque eu sou um simples mortal também. Que também estou refém, como você, nesse mundo. De todas as coisas. Só que a diferença na vida de uma pessoa não é naquilo que ela possui, nem os bens que ela tem, nem quem ela é. A diferença que vai ser feita na vida da pessoa, ela tendo a sua fé centralizada em Jesus Cristo. E sem Ele não há salvação. As pessoas podem buscar diversão, como nós estamos vendo acontecer muito nessa pandemia que está acontecendo no Brasil e no mundo. Eu falo Brasil porque no Brasil nós vemos o número de mortes, os números de mortes crescendo a cada dia e as pessoas nem aí. Em maioria querendo mais se divertir, sair, passear, não se importando. Pessoal, a nossa vida, a palavra de Deus diz que se ela chega a 80, a 90, só nos resta cansaço. E mesmo assim ela vai ter que acabar uma hora. Mas e depois disso? O que virá? Parou para você pensar o que virá? Não acaba por aí não. A eternidade, ela existe, ela é real. E o propósito de Deus na nossa vida, na vida de todas as pessoas do mundo, foi resgatar as pessoas para Ele. Mas para isso tem que receber, aceitar Jesus como Salvador. Reconhecer que você precisa dele. E ter uma mudança de vida radical enquanto é tempo. Porque você pode pegar esse coronavírus agora e morrer. Agora, o morrer, todo mundo um dia vai. Agora não termina por aí. E o que vem depois? Existe uma eternidade. E mediante o que Jesus falou, a palavra de Deus, que é a Bíblia, o Novo Testamento, existe dois caminhos. Ou você vai passar a eternidade com Jesus, desfrutando de uma vida eterna, até o tempo que se concluir todas as coisas e se cumprir o que está estabelecido para o mundo. E na volta de Jesus, você conseguir receber um corpo glorificado igual ao dele quando ressuscitou. Ele já está com o corpo glorificado. Ou você vai para o paraíso, aonde estão as pessoas que o receberam como o seu Senhor e o seu Salvador e morreram e já não estão mais nesse mundo. Ou, se você rejeitar a receber Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, como aquele que morreu no seu lugar para te resgatar, se você não recebê-lo, não aceitá-lo e escolher o outro caminho sem ele na sua vida, o outro caminho é o caminho da perdição, aonde ele concluiu e ele disse que é o lugar aonde haverá
choro, pranto e ranger de dentes. Lugar de densas trevas, aonde não há retorno. Porque ali é o lugar que estará as pessoas até que venha o dia do juízo final esperando. Mas elas já estão em condenação. Isso é sério, pessoal, não é brincadeira não. E Jesus aqui no Apocalipse, que ele falou para João escrever, ele disse aqui para João que ele tem a chave, ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. O mundo dos mortos, a autoridade que Jesus tem, é tanto para te abrir a porta para entrar para o paraíso, lá onde entrou o ladrão que foi crucificado com ele há 2000 anos atrás, lá naquele lugar que o ladrão conseguiu entrar, porque ele reconheceu Jesus como Salvador. E ele disse: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque houve um reconhecimento da soberania de Jesus Cristo como Altíssimo, como Filho de Deus. Ele reconheceu e ele recebeu a salvação. E é isso que Deus tem preparado para você também, para nós, para o mundo. Mas poucos são aqueles que querem seguir Jesus. Muitos estão preocupados com os próprios interesses, com as suas próprias vidas. Mas para você pensar. Quantas pessoas têm pego esse vírus e têm morrido? Muitos têm pego, muitos têm morrido. Muitos têm se salvado, conseguido entrar no paraíso. Mas muitos também não estão no paraíso. Porque a palavra, ela é clara. Ela diz que todos aqueles que o receberem terão direito de serem filhos de Deus. Se com a tua boca confessar a Jesus Cristo diante dos homens, isso significa uma mudança de vida. Você reconhecer Ele como seu Salvador. Aí você pode me perguntar, mas como que eu faço isso? Você pode falar para Ele em oração que você o recebe como Salvador da sua vida. Que a partir de agora você crê nele e você quer que ele venha reinar na sua vida, te dar direção. E aí ele vai conduzir a sua vida. E isso vai ter que ser uma confissão que outras pessoas vão ver. Vão te perguntar. E aí entra o que Jesus falou, que aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Como, por exemplo, vão perguntar para você assim: você agora é seguidor de Jesus? Você crê em Jesus? E aí você vai ter que falar: sim, eu creio. Jesus é tudo para mim. Ele é o meu Salvador. Isso é uma confissão pública. Isso todos têm que ter. Porque a palavra dele é fiel. E ele diz que
que aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei ele diante do meu Pai que está no céu. Sabe o que significa? Que quando você morrer, aquele que se colocar no direito de querer a sua alma, que se você não sabe eu vou te falar, são demônios, Jesus dará ordem aos anjos dele para ir ao encontro da sua alma e não deixar com que isso aconteça. Porque ele dará essa ordem. Traz aquele para cá. Porque ele me confessou diante dos homens e me recebeu como Salvador. Então ele pertence ao meu Pai, ele pertence a mim. E os anjos vão até você e te levarão até a presença de Jesus no paraíso. Mas caso contrário, você vier a morrer sem ter recebido Jesus como seu Salvador, nada poderá ser feito. Porque tudo é questão de escolha. Você tem o livre-arbítrio para poder escolher da sua vida o que você quiser fazer com ela. E cada um faz as suas escolhas. A vida é cheia de escolhas. E toda escolha que nós fazemos vai gerar uma consequência. Se você escolher viver a sua vida do seu jeito, da sua forma, com seus pensamentos, com tudo aquilo que você se capacitou em ser o que você é, como preferência, pelo seu ego, você vai estar por conta própria. E no dia que você encarar a morte, Jesus, que tem autoridade sobre ela, como eu li para vocês aqui, ele tem autoridade sobre a morte, sim. Ele vai poder te ajudar, se você reconhecê-lo como seu Salvador, na oportunidade que você está tendo, como por exemplo agora. Aquele ladrão, ele teve a oportunidade dele na cruz, morrendo ali, já quase para morrer. Mas você está tendo a oportunidade agora, enquanto você está bem, ou mesmo você que estiver mal. Reconheça Jesus como seu Salvador. Entrega a sua vida para Ele, que Ele vai escrever o seu nome no livro da vida. E no dia que chegar a sua hora, Ele vai dar ordem aos anjos dele para ir te buscar, porque o teu nome vai estar constando no livro que Ele tem. O livro que você reconheceu Ele como o Salvador da sua vida. E você passa a ter o direito de ser chamado Filho de Deus. Então, pessoal, essa passagem aqui, esse vídeo é muito forte, está muito forte hoje aqui, essa palavra. Essa palavra é uma palavra de alerta, de orientação para as nossas vidas, em saber que somente Jesus Cristo, Ele tem a chave, a autoridade da morte e do mundo dos mortos. E você pode entrar para o paraíso ou você pode entrar para as densas trevas, como ele diz, que é o lugar que está preparado. E ali é somente um local de espera, porque após o juízo final,
mediante a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é um livro verdadeiro, porque o que comprova a veracidade da Bíblia não é só a história, é os fatos que ocorreram no passado, que estão ocorrendo no presente. Tudo se encaixa. A profecia se cumpriu, está se cumprindo e irá ainda se cumprir. E só Jesus tem a palavra da vida eterna. Como uma vez, no Novo Testamento também da Bíblia, as pessoas seguiram Jesus. Só que quando ele começou a falar os ensinamentos, as coisas, muitos acharam que era um peso as coisas que ele estava falando, para que as pessoas seguissem ele da forma que teria que ser. Muitos desistiram e foram embora. Falaram para ele: é duro para nós ouvir essas coisas, e saíram. E aí ele chegou para os discípulos e falaram assim: se vocês também quiserem, vocês podem ir também. Pedro virou para Jesus e disse: para onde nós vamos, mestre? Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Isso é muito forte, pessoal. E a mesma coisa agora aqui, ó, que eu estou lendo para vocês em Apocalipse aqui. Somente Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Só ele tem, mas ninguém tem. Então não se iluda com religiões, seja ela qual for. Não se iluda. O final de todas as religiões, como falam, não leva ao Deus verdadeiro, não. Só existe um caminho. E esse caminho se chama Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega até a Deus a não ser por Ele. E para chegar até a Ele, você tem que reconhecê-lo como seu Salvador. Por isso, ele diz: eis que estou à porta e bato. No livro de Apocalipse mesmo, ele está falando isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. E com ele eu estarei. É a mesma coisa que está acontecendo agora aqui. Ele está à porta. E a palavra está indo sobre a sua vida. E você está tendo a oportunidade de escolher. Se você for olhar o ângulo das coisas que estão acontecendo no mundo, olhar os ângulos das coisas que estão acontecendo, para e pensa. Só Jesus pode ajudar. Porque só Ele tem a palavra da vida eterna. Só Ele tem autoridade. Então não se iluda e não perca seu tempo. Quantos são os que estavam de boa em casa por causa dessa pandemia, fazendo de tudo para não se contaminar? Mas num minuto, num segundo sequer, alguém foi e passou o vírus e a pessoa se contaminou e rápido veio a falecer. Morreu. Mas a palavra de Deus, ela diz que aquele que recebe Jesus como seu Salvador, ele não morre. Ele passa da morte para a vida. Entra na vida verdadeira. E aquele que crê em Jesus não verá morte, porque ele dará ordem aos anjos dele para vir até essa pessoa. Você não vai encarar a morte. Não vai ver ela. Porque ele prometeu isso daí. Agora é com você.
eu vou ficando por aqui. Esse vídeo hoje foi um vídeo muito forte. Tá sério esse vídeo. Tá até tenso. Porque é sério mesmo. O que está acontecendo no mundo é sério. E eu sei que esse vídeo vai para lugares muito distantes do que nós podemos imaginar. Mas ele vai chegar nas pessoas certas. Isso é certeza. Nos lugares certos. E que esse lugar certo seja a sua casa. Nesse exato momento. Comece, nós estamos fazendo um propósito de ler a Bíblia, o Novo Testamento. São 260 capítulos. Um capítulo por dia. Entra nesse propósito com a gente. No final do vídeo, vai estar mostrando também o nosso grupo no WhatsApp. Você pode, através do número de telefone que vai aparecer, ou o código que vai aparecer também, do QR Code, você pode acessar e entrar no grupo. Entrando nesse grupo, todos os dias é feita oração pela sua vida, porque você está nesse grupo. Esse grupo você não vai ter que interagir com ninguém, conversar, não é chat de bate-papo. É fazer parte desse grupo de oração. Nós vamos estar orando por vocês, quem estiver inscrito nesse grupo, todos os dias. E aqui você está recebendo a mensagem da salvação hoje para a sua vida. Hoje se você não sabia, você está sabendo que só em Jesus há salvação. E só Jesus tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. O mundo nunca se preparou tanto para a morte como está se preparando nesse tempo que estamos vivendo por causa dessa pandemia. Ninguém está seguro. Mas aquele que recebe Jesus como seu Salvador, esse está seguro. Esse tem um seguro. Se não for o propósito de Jesus curar você que está doente, ou te levar com ele. Como eu contei num vídeo anterior que eu fiz, não me lembro qual vídeo foi, mas um dos meus vídeos que eu tenho postado, eu relatei isso, que eu vou falar para você. O que aconteceu? Eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava no hospital em fase terminal, para morrer já. Os médicos já tinham dado já o tempo, não passava daquele mês. E quando eu fui no hospital para visitar essa pessoa, para levar uma palavra de fé para essa pessoa ali, foi feito para essa pessoa um convite para receber Jesus como Salvador da vida dela. Se ela queria receber Ele como Salvador. E a pessoa recebeu. E passou um tempo, pouco tempo, eu continuei indo visitar essa pessoa no hospital. Isso foi aqui no Japão mesmo. Passou pouco tempo, essa pessoa morreu. Mas salva. Porque ela recebeu o Evangelho da Salvação. Enquanto eu estava visitando essa pessoa, eu estava crendo, acreditando que Jesus ia curar ela, ia fazer ela sair daquela situação que ela se encontrava. Porque Jesus cura também. Mas tudo é o propósito dele. E ele sabe o que poderia ser na vida daquela pessoa se ele tivesse curado ela. Talvez essa pessoa, se tivesse sido curada, não ia perseverar
Porque o evangelho, pessoal, é perseverança. Não é aceitei Jesus como meu Salvador e vou viver segundo do jeito que eu quero, não. É negar-se a si mesmo. A gente vencer a nossa natureza, como Jesus falou. Que nesse mundo nós teríamos aflições, mas é para a gente ter bom ânimo, porque ele já venceu esse mundo. E ele venceu mesmo, e venceu por nós. E nós vamos nos esforçar a cada dia mais para se manter na presença dele. Porque esse mundo já está condenado. E para falar a real, só um louco que ainda quer continuar acreditando que esse mundo vai ser muito melhor. A palavra de Deus, ela é fiel. Como vocês podem ver, até criaram já o relógio do Apocalipse. A própria ciência mostra que isso tudo vai ser destruído. Mas a ciência não está mostrando algo que ninguém sabe. A ciência está mostrando até onde o que eles estão conseguindo descobrir segundo as análises, as pesquisas que eles fazem. Só que a palavra de Deus, ela já diz isso. O Apocalipse até fala como que vai ser destruído esse mundo. Para quem não sabe, que não leu, eu vou falar só um pouco do que vai acontecer. Para vocês sentir a gravidade batendo junto com o que a ciência também diz que vai acontecer. Só que quando a ciência descobre, ela descobriu já algo que já tinha sido escrito por João há 2000 anos atrás já. O que a ciência chama que está vindo um meteoro para colidir com a Terra, isso a Bíblia relata. O livro de Apocalipse diz que uma enorme montanha, João, ele viu isso porque ele não sabia dar nome às coisas. Então ele diz que ele viu uma grande montanha caindo do céu e colidiu com a terra e destruiu a terceira parte da terra. E foi aberto o poço do abismo. Isso quer dizer uma pancada violenta que levou a terra. Danificou a terceira parte dos oceanos da terra. Terremoto gerou um terremoto que nunca houve na história e nunca haverá. A Bíblia fala isso, o Apocalipse está dizendo isso, as coisas que irão acontecer. Entendeu, pessoal? Então, isso não é uma história, é uma realidade, são fatos. E aqui, esse livro de Apocalipse, Jesus está falando. Ele falou para João escrever isso. Só ele tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Então é isso, pessoal. Então você que está recebendo essa palavra pela primeira vez, não conhecia nada sobre Jesus, sobre o Evangelho, é uma boa oportunidade para você receber ele como o seu Salvador. Primeira coisa que você tem que fazer, isso você pode fazer depois que você terminar de assistir esse vídeo. Você dobrar o seu joelho. Primeiro você vai num lugar que não tenha ninguém. Entra no seu quarto. Ou qualquer lugar que seja. Feche a porta. Dobra o seu joelho e fala com Jesus lá. Fala com Deus. Fala que você precisa dele. Para ele vir fazer morada na tua vida. Que você quer renunciar a sua vida para viver uma vida junto com ele. Pede para ele tomar conta da sua vida.
Abre a porta do seu coração e deixa ele entrar. E pede para ele escrever o seu nome no livro da vida. Que uma vez você fazendo isso, reconhecendo que você precisa dele e que tudo vai ser destruído e você precisa ser salvo, ele vai vir até você. Porque no mesmo livro de Apocalipse ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta agora. Aí onde você está, ele está batendo na porta. Então, quem vai abrir a porta vai ser você agora. Eu vou ficando por aqui. E agora é com você aí. É você e ele agora. Eu apresentei para você aqui Jesus como aquele que tem autoridade sobre a morte e sobre o mundo dos mortos. Agora cabe a você reconhecê-lo como seu Salvador, assim como eu reconheci um dia, como o meu Salvador, e pedir para ele vir fazer parte da minha vida, fazer morada em mim, e me conduzir, me ajudar a caminhar nesse mundo. Porque só, pessoal, ninguém consegue. Mas com ele junto, aí sim, a sua vida passa a ter um propósito. E ele vem e te abraça, porque ele te ama. E o maior interesse dele é te salvar. Então reconheça ele como seu Salvador. Tá certo, pessoal? Eu vou parar porque o vídeo tá ficando muito longo. Vai dar quase 1 hora de vídeo já. Mas eu tenho certeza que Deus tem um propósito para você. Tá certo? Eu vou ficando por aqui então. Até o próximo vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe essa mensagem que você vai estar ajudando a salvar pessoas também que precisam de ajuda e de salvação. Tá certo, pessoal? Então, tô ficando por aqui então. Então, até mais e até o próximo vídeo. Tchau! Mas o poder da palavra, ele é muito grande, pessoal. A gente não faz ideia a imensidão. Quando a pessoa recebe a palavra de Deus e coloca em prática, ela está recebendo espírito e vida. Você passa a ter uma direção de tudo que você for fazer na sua vida. Você é guiado pelo Espírito. Você não anda mais sobre o domínio da carne. Você passa a ter uma consciência diante de Deus aberta. Esse canal, pessoal, é o canal que tem o objetivo de anunciar o Evangelho, o Novo Testamento. Como diz, ide por todo mundo. A palavra é para você que se encontra nesse vazio, onde você olha para a sua vida e não vê solução mais. Saiba que essa graça está sobre a sua vida. Se esse vídeo chegou até você, você pode ter certeza disso. Essa graça está sobre a sua vida também. E para você não existe acepção por Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas.